Olá, meu nome é Letícia Darini, sou advogada há 17 anos e faço parte da equipe de proteção à criança e ao adolescente do setor Filhos, do Departamento do Sim Brasil, da MTB. A equipe está aqui reunida hoje e eu quero apresentá-los. A primeira é Patrícia Mendes Feniman, é bacharel e licenciada em Letras pela Universidade Estadual de Londrina. Ela tem cursos de capacitação nas áreas de cuidado integral do missionário e filhos de missionários. Atualmente, é diretora de pessoal na MIAF, responsável por todo o recrutamento de novos missionários. Além, ela coordena o programa de orientação aos novos missionários da MIAF. Ela tem ministrado treinamento para igrejas que desejam iniciar programas de cuidado. Faz parte da nossa equipe de proteção da criança e do adolescente, com treinamento pelo CSPN, que é uma rede de proteção internacional. E hoje será a nossa entrevistadora. E ela entrevistará 3 outros membros da nossa equipe. Um dos entrevistados é o pastor Brian Pitongo. Ele é teólogo, especialista em proteção à criança e pós-graduado em psicologia e desenvolvimento infantil, além de professor dos cursos do Espaço de Proteção. É treinado pelo CSPN para intervenção em casos de suspeitas ou casos de abusos em organizações ou escolas cristãs. É missionário na OM desde 2015 e atua como diretor do Departamento de Proteção à Criança na OM América Latina. Além de ser membro da nossa equipe, é também agente de proteção e palestrante na temática da proteção à criança e do adolescente. Outra entrevistada, membro também da nossa equipe, é a Andréia Espírito Santo. A Andréia é fundadora do Espaço de Proteção, uma escola online de cursos de prevenção de abuso sexual infantil. É missionária há 15 anos e estuda e atua em proteção à criança no âmbito nacional e internacional há 12 anos. É também professora no curso de Ministério Infantil do Seminário Betel Brasileiro e autora da revista Deus me criou, vou proteger meu corpo, da editora Cristã Evangélica. Ela é criadora do método Protegendo a Infância. A Andréia também tem treinamento em proteção à criança pelo CSPN. A nossa terceira entrevistada é a Alícia Bausch Macedo. A Alícia é americana, missionária da UEC Brasil desde 85, e hoje ela se dedica ao cuidado dos filhos de missionários, na coordenação do setor filhos, no nível nacional com a MTB, e faz parte da equipe organizadora do Global TCK Summit para filhos de missionários de novos países enviadores. A Alícia é autora do livro Estamos de Mudança e organizadora do manual Flechas e dos livros A Presença do Pai, Criando Filhos entre Culturas e Estudante Global. Também é treinada pelo CSPN e atualmente coordena a frente do trabalho da nossa equipe de proteção da criança e do adolescente pela MTB. E agora vou passar a palavra para a nossa coordenadora, Alícia. Olá, a equipe de proteção à criança da MTB deseja servir a comunidade brasileira missionária com excelência, para que cada organização missionária tenha em si consciência e ações que levam à proteção de crianças, adolescentes e missionários do seu contexto direto. A MTB é filiada à CSPN, a Rede de Proteção e Segurança da Criança. CSPN é uma rede colaborativa de agências missionárias, ONGs religiosas
e escolas cristãs internacionais, que abordam intencionalmente e estrategicamente as questões de proteção à criança e adolescente. Como departamento da MTB, buscamos ser capacitados para que possamos servir as organizações através da conscienciação, treinamento, consultoria e disponibilização de recursos e informações, para que cada organização tenha o que precisa para proteger os que estão debaixo da sua responsabilidade. Para você, Patrícia. Existem muitas dúvidas quando falamos sobre esta área de proteção. Nosso tempo aqui será para trazer luz a este assunto, nos levar a refletir sobre ele e trazer algum conhecimento e esclarecimento. Vamos a algumas perguntas. Por que precisamos nos preocupar com a proteção à criança e ao adolescente, sendo a agência missionária um ambiente totalmente cristão? Brian. Vamos lá. Eu gostaria de começar apresentando 2 dados para dar essa resposta. O primeiro deles é que de 2011 a 2017, no Brasil, reportados, nós tivemos 141.105 casos de abuso sexual cometido contra a criança. 1 em cada 4 meninas, 1 em cada 6 meninos vão sofrer algum tipo de abuso sexual até os seus 18 anos de idade, se essa realidade não mudar. Isso porque eu peguei um tipo de violência cometida contra a criança. Não estou falando da violência física, da negligência, da violência emocional ou outras violências. Só isso para a gente ter uma dimensão do quanto a violência cometida contra a criança é algo real. E nós, enquanto agência missionárias, nós estamos inseridos neste mundo, nesse contexto. É preciso a gente entender que, de igual modo, esse contexto ele também acaba entrando dentro das nossas agências e por isso nós não estamos imunes à violência e ao abuso cometido contra a criança. Nós precisamos entender que em nosso meio, mesmo entre cristãos, existem pecadores que podem lutar e estar lutando contra o desejo de cometer o mal a uma criança. E muito pior, estudos dizem que pessoas que abusam de crianças, autores de violência, eles procuram estar ou ter acesso às crianças, eles procuram deliberadamente lugares onde eles terão acesso às crianças. Então, você, agência missionária, que trabalha com crianças, por exemplo, pode ser um alvo de alguém que queira se infiltrar para poder acessar, aliciar e abusar de crianças aí em seu meio. Por isso nós, enquanto agências missionárias, mesmo sendo um ambiente cristão, precisamos estar atentos e lembrar, não estamos imunes, por isso precisamos nos cuidar e prevenir para que as nossas crianças estejam sempre protegidas. Obrigada, Brian. Pensando sobre isso, o que é preciso para ser uma agência que protege a criança, Alicia? Todos nós desejamos que nossa organização seja um lugar seguro para todos e especialmente para as crianças e adolescentes. Tem alguns passos simples que possamos tomar para aumentar a segurança e diminuir o risco. Estes incluem uma boa triagem, uma boa política e protocolos e tolerância zero. É isso. O que é ter tolerância zero, Andréa? Essa é uma ótima pergunta. A tolerância zero ao abuso é um termo que grandes organizações humanitárias internacionais, como a Cruz Vermelha
e outras usam para dizer que ninguém dentro da organização pode deixar nenhuma preocupação, nenhuma suspeita de abuso contra crianças e adolescentes sem uma resposta. Então, quando qualquer pessoa da organização, como voluntários e o pessoal, os colaboradores, os obreiros, tem qualquer preocupação, qualquer suspeita que uma criança possa estar sendo maltratada, precisa reportar, precisa levar isso para a liderança. Ainda não sei, ainda não tenho provas. Mesmo assim, tem uma preocupação, tem uma suspeita de qualquer tipo de maus tratos contra crianças e adolescentes, principalmente se essa suspeita é com o nosso próprio pessoal, os nossos colegas, a tolerância zero ao abuso, ela diz que precisamos reportar a nossa liderança e se tivermos uma pessoa da proteção, um líder que cuida da proteção à criança, é essa pessoa para que nós vamos procurar para trazer essa preocupação e minimizar qualquer risco de abuso. A tolerância zero ao abuso vai ajudar as organizações grandes e pequenas, qualquer organização preocupada de não maltratar uma criança, levando o seu pessoal a entender isso, a se responsabilizar, oferecendo capacitação, treinamento para esse pessoal e os seus voluntários, de maneira que todos ali estão num ambiente seguro, que sabe que a sua prioridade é não maltratar nenhuma criança, é proteger todas as crianças e adolescentes. E tem essa responsabilidade de não aceitar nenhum tipo de suspeita sem que isso chegue até a liderança. Então, basicamente, explicando a tolerância zero ao abuso, é não permitir de maneira nenhuma qualquer preocupação ou suspeita de causar qualquer dano a uma criança ou adolescente dentro de nossa organização. Muito bem, Andréia. Pensando nisso que você falou, acho que a gente ter uma boa triagem ajudaria muito nesse processo. Brian, o que seria ter uma boa triagem dentro das organizações? Bem, a triagem, ela é como se fosse um filtro. Então é um filtro que vai atrapalhar que pessoas mal intencionadas consigam entrar dentro das nossas organizações, ou uma peneira, digamos assim, mas eu gosto da ideia do filtro, mais ainda. Tem vários aspectos que tornam uma triagem boa, efetiva, mas eu separei aqui 4 pontos que podem fazer essa seleção, essa triagem ser muito mais eficiente. Uma das coisas que a gente pode fazer é ver ou pedir os antecedentes criminais das pessoas que vão trabalhar com as crianças. Nós não queremos que alguém que já tenha cometido algum tipo de violência ou crime contra a criança tenha acesso irrestrito a elas, consiga ficar trabalhando diretamente com as crianças, tornando-as mais vulneráveis, mais suscetíveis ao abuso. Uma outra forma de fazermos uma boa triagem é pedirmos referências a líderes espirituais, a antigos empregadores, organizações anteriores por onde essa pessoa tenha passado, amigos, família. E tendo essas referências em mãos, entrar em contato com essas pessoas, tirar dúvidas, conversar sobre aquilo que está no papel, checar mesmo. Mas parece que é desconfiança demais. Na verdade, é cuidado, é ter a certeza de quem nós estamos colocando com as crianças, isso é fundamental. Uma carta de indicação do pastor ou da liderança, checar essa carta de indicação, conversar com essa pessoa que está indicando e dizendo: esta pessoa é uma pessoa apropriada para exercer essa função neste lugar, nessa organização. E por último, uma entrevista, conversar com a pessoa, ouvir dela aquilo que ela já escreveu em seus papéis, em seus formulários, fazer perguntas específicas. Você já cometeu algum tipo de violência contra a criança em algum momento na sua vida? Por quê? Como foi isso? Ou talvez
Se uma criança está agindo de forma muito energética, até mesmo violenta, como você reagiria? Tentar entender quais são as ações, os instintos dessa pessoa diante de situações que ela pode encontrar ali com a criança. Então, claro que tem outros pontos, mas antecedentes criminais, as referências, a carta de indicação e uma boa entrevista já são uma ótima forma de filtrar as pessoas que terão acesso às nossas crianças e assim nós a estaremos protegendo de qualquer tipo de exposição desnecessária. Muito bem, Brian, obrigada. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho sobre política de proteção. Eu acredito que seria uma ferramenta muito importante nas organizações. Andréia, o que seria uma boa política de proteção? Muito bom. A política de proteção é um documento por escrito que ela traz as diretrizes de como uma organização protege as crianças de abuso. Por exemplo, nós agora acabamos de ouvir sobre a triagem. Dentro da política de proteção, uma página, meia página, deve conter como nós fazemos essa triagem. E aí, qualquer pessoa que chega na organização para ficar responsável pelo member care, pelo cuidado do missionário, pelo RH, qualquer pessoa que chega na organização para trabalhar com a proteção à criança, já vê ali, naquela página, por escrito, esse documento vai deixar, então, mais fácil, e não só para quem vai liderar esse processo, mas para todos nós, voluntários. Eu chego numa organização, eles me entregam a política, um arquivo digital ou impresso, e eu leio e eu já vejo quais partes desse processo eu vou passar no que se refere à proteção das crianças. Tudo que estiver falando de proteção da criança está ali, na política de proteção, esse documento de diretriz de proteção. Uma boa política de proteção precisa trazer o código de conduta, que seriam as normas de conduta no comportamento do adulto para proteger as crianças. Então, cada pessoa que chega para servir nessa organização, lê também algumas páginas, 2, 3 páginas, com as normas de conduta. Elas podem estar mais amplas, baseadas em princípios que a gente chama de boas práticas. Como são as boas práticas de proteger as crianças aqui dentro de nossa organização? Vou dar 3 exemplos de boas práticas, de princípios de boas práticas que podem estar por escrito no documento, para que a gente que chega para ser voluntário, colaborador, obreiro, pode entender como proteger as crianças. A prestação de contas, cada vez que eu preciso estar com uma criança, com um grupo de crianças, programando um evento, realizando um evento, trabalhando com as crianças, numa classe, numa EBD, num momento, eu presto contas onde estou, por quanto tempo, qual é o programa, o que eu estou fazendo. Nada é no escuro, escondido, longe das vistas da nossa liderança. Não há segredos quando trabalhamos com crianças. Pelo contrário, quanto mais difícil é a prestação de contas, se eu vou para um lugar muito afastado, ou mesmo num prédio, num local que eu preciso ficar de portas fechadas, eu aumento essa prestação de contas, porque o ideal é ter visibilidade. Esse é um outro princípio de boa prática, é a visibilidade. Quando eu estou com as crianças, trabalhando com as crianças, ou informalmente com crianças no campo, em qualquer momento, eu preciso estar visível para outros. E o terceiro exemplo de boa prática, desse princípio que é tão importante dentro de uma política por escrito, é a regra dos 2 adultos, é uma regra de ouro na proteção. E a regra dos 2 adultos diz que nenhuma criança deve estar sozinha, isoladamente com um adulto, e um adulto também deve evitar estar sozinho com um grupo de crianças. Então, tem todo um princípio a ser seguido. E aí, isso pode ser detalhado com as normas de conduta, que vai ajudar
cada um de nós a nos guiarmos nesse trabalho com as crianças. Então, é uma boa política de proteção, é quando ela é simples, ela tem algumas páginas, mas ela realmente dá uma diretriz de como a gente protege as crianças na prática. E, por fim, importante também estar por escrito, numa página desse documento, como é que relatamos as suspeitas, as preocupações e suspeitas. Assim, não ficamos perdidos. Se acontecer algum problema, já está ali um fluxo, já sabemos como agir. Então, a boa política vai ter esses elementos, ela será simples, nós vamos conseguir, todos nós, ler, termos treinamento sobre ela, praticá-la, implementá-la em nossa organização e praticá-la, pelo menos uma vez ao ano. Cada um que trabalha nessa organização pode lembrar e cumprir, continuar cumprindo essa política. Muito bem, Andréia, obrigada. E obrigada a você por passar esse tempo conosco. Este assunto ele não se esgota aqui, a proteção vai muito além, temos muito que aprender juntos. Vem com a gente para nos aprofundarmos cada vez mais sobre a proteção em sua organização. E se precisar entrar em contato com a equipe de proteção da MTB, pode nos contatar pelo e-mail que está aparecendo aí na sua tela, proteção.filhos@gmail.com. Deus os abençoe. Obrigada.